Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concursos. Hoje trouxemos um vídeo com Lei nº 4.615 de 19 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Luís. Dividimos a lei em 3 partes para o vídeo não ficar muito extenso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos! Lei nº 4.615 de 19 de junho de 2006. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Luís e dá outras providências. O prefeito de São Luís, capital do estado do Maranhão, faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do Regimento Jurídico. Artigo 1º. Esta lei disciplina o regimento jurídico estatutário dos servidores da administração direta do município de São Luís, das autarquias das fundações públicas municipais. Parágrafo único. O disposto nesta lei não aplica. Inciso 1. Aos servidores investidos em empregos públicos na administração direta, assim previstos em lei municipal específica. 2. Aos empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da administração indireta que explorem atividade econômica. 3. Aos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei. 4. Aos agentes políticos municipais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são servidores aqueles legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido a determinado servidor, criado por lei, com determinação própria, número certo e remuneração específica a ser paga pelos cofres públicos, acessível a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Parágrafo 1º. Cargo de carreira é aquele que se agrupa em classes, com diferentes atribuições, para acesso privativo de seus titulares, até o da mais alta hierarquia profissional. Segundo, cargo isolado é o que não se agrupa em classes, por ser o único de sua espécie, não permitindo, assim, a promoção vertical. Terceiro, cargo técnico ou científico é o que exige prévia habilitação profissional específica para o exercício de suas atribuições na área técnica, científica ou artística. Quarto, cargo em comissão é o que só admite provimento em caráter provisório, sendo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 4º. Classe é o agrupamento de cargos da mesma carreira, com idênticas atribuições, responsabilidades e remunerações, constituindo os degraus de elevação na carreira. Artigo 5º. Carreira é o agrupamento de classes da mesma categoria funcional, escalonadas segundo a hierarquia do serviço e acessível privativamente aos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. Parágrafo único. As carreiras serão organizadas em classes e cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes, na forma prevista na legislação específica. Artigo 6º. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos públicos de carreira, isolados e de provimento em comissão de um órgão ou de entidade da administração pública municipal. Artigo 7º. Os cargos de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e fundações públicas municipais serão organizados em carreiras, admitindo-se, se necessário, a criação de cargos isolados. Artigo 8º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto as de cargo em comissão, ou de comissões especiais instituídas por ato da autoridade competente. Artigo 9º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Título 2. Do provimento e do exercício. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Público. Artigo 10.
são requisitos básicos para a investidura em cargo. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial, na forma do artigo 303. 7. Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 8. Idoneidade moral. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 2º. Lei específica, observada a legislação federal, poderá definir os critérios para a admissão de estrangeiros no serviço público. Artigo 11. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder e do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. Artigo 12. São formas de provimento em cargo público. Inciso 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Reintegração. 6. Recondução. 7. Aproveitamento. Artigo 13. O ato de provimento deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, sob pena de nulidade e responsabilidade de quem der posse. Inciso 1. Fundamento legal. 2. Forma de provimento. 3. Nome completo do servidor. 4. Denominação do cargo público. 5. Caráter efetivo ou em comissão da investidura. 6. Indicação da remuneração. 7. Indicação de que o exercício do cargo dar-se-á cumulativamente com outro cargo público, obedecidos os preceitos constitucionais quando for o caso. Artigo 14. O servidor apresentará, obrigatoriamente, quando do provimento do cargo, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. Artigo 15. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, observados os demais requisitos para ingresso no serviço público, estabelecidos pela lei que disponha sobre o sistema de carteiras na administração pública municipal. Seção 2. Do concurso público. Artigo 16. A investidura em cargo público de provimento efetivo, de carreira ou isolados, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei. Artigo 17. O concurso público terá validade de até 2 anos, a partir da publicação de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período. Artigo 18. As normas gerais para a realização do concurso serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo único. Além das normas gerais, o concurso público será regido por instruções especiais, que também serão fixadas em edital, de modo a atender ao princípio da publicidade. Artigo 19. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de inscrever-se em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. Parágrafo 1º. O regulamento do concurso estabelecerá as condições para a inscrição e realização de provas nos casos previstos no caput deste artigo. Segundo, os candidatos portadores de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerão a todas as vagas, sendo a eles reservado um percentual de 15%, das vagas oferecidas no concurso. Terceiro, caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, desde que iguale ou ultrapasse o importe de 50 centésimos, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Quarto, o edital poderá prever a reversão das vagas reservadas a portadores de deficiência, na hipótese de o número de aprovados ser inferior ao número de vagas reservadas. Quinto, no caso da reversão prevista no parágrafo anterior, em não havendo mais candidatos classificados, os candidatos aprovados e não classificados que alcançarem maior pontuação na classificação geral farão jus ao preenchimento das vagas reservadas, observando-se, em caso de empate,
as regras gerais do edital. Artigo 20. Do edital do concurso deverão constar, entre outros, os seguintes requisitos. Inciso 1. O prazo de validade do concurso. 2. Grau de instrução exigível e habilitação legal, a serem comprovados pelo nomeado quando convocado por edital para apresentar documentação competente preliminarmente ao ato da posse. 3. As atribuições e tarefas essenciais do cargo. 4. Número de vagas a serem preenchidas nos respectivos cargos públicos, distribuídas por especialização ou disciplina, quando for o caso, com a respectiva remuneração do cargo. Parágrafo 1º. Nos casos de vagas destinadas aos portadores de deficiência, observado o disposto no artigo 19, o edital do concurso público deverá conter, além dos requisitos previstos no caput, também os seguintes. Inciso 1. O número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência. 2. Previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme as deficiências do candidato. 3. Exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição de laudo médico atestando a espécie e o grau ou o nível da mesma, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID, bem como a sua provável causa. Segundo, a aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, mas esta, quando ocorrer, será feita observando-se a ordem rigorosa de classificação dos candidatos, após prévia perícia médica. Terceiro, não se realizará novo concurso público, para o mesmo cargo, enquanto este puder ser ocupado por servidor em disponibilidade ou por candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Artigo 21. Assegura-se aos candidatos direito de recurso nas fases de homologação das inscrições, publicação dos resultados parciais ou globais, homologação do concurso e nomeação. Artigo 22. Será garantida a participação de entidade ou comissão representativa dos servidores no processo de fiscalização do concurso. Seção 3. Da nomeação. Artigo 23. A nomeação far-se-á. Inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. 2. Em comissão, para cargos de livre nomeação e exoneração. Artigo 24. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas, ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e ao prazo de sua validade e ocorrerá, sempre em se tratando de cargo de carreira, na classe inicial, segundo o disposto na lei que instituir o sistema de carreiras na administração pública municipal. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que disponha sobre o sistema de carreiras e por seus respectivos regulamentos. Artigo 25. Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento e serão providas mediante livre escolha da autoridade competente de cada poder. Parágrafo único. Será reservado o percentual mínimo de 40% para o provimento dos cargos em comissão por servidores titulares de cargo de carreira. Artigo 26. Os cargos em comissão serão providos, respeitada a legislação federal. Artigo 27. É vedado o exercício cumulativo de mais de um cargo em comissão, ressalvada a nomeação em caráter interino, sem prejuízo das atribuições do cargo originário, hipótese em que o servidor deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o período da interinidade. Subseção 1. Da posse e do exercício. Artigo 28. A posse dar-se-á com a assinatura, pela autoridade competente e pelo empossado, do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que resultarão aceitos, com compromisso de bem servir, e não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos na lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de até 30 dias contados da publicação ato de nomeação, prorrogável, uma vez, por igual período, a requerimento do interessado e por conveniência administrativa, ressalvados os casos de urgência, a critério da administração, hipótese em que o prazo será de 10 dias. Segundo,
em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de nomeação em gozo de licença ou ausente por qualquer outro motivo legal, os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados do término da licença ou da ausência. Terceiro, a posse em cargo de provimento em comissão ocorrerá no prazo de 5 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Quarto, somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Quinto, preliminarmente ao ato da posse, quando convocado por edital, o servidor nomeado deverá apresentar, obrigatoriamente: inciso 1. Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. 2. Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, especificando, quando for o caso. 3. Comprovação de estar em condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial do município. 4. Comprovação do grau de instrução e da habilitação legal exigidos para o exercício do cargo. Parágrafo 6º. A autoridade que der posse terá de verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as exigências estabelecidas para a investidura no cargo. 7º. Será tornado automaticamente sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer nos prazos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Artigo 29. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor efetivo entrar em exercício, salvo comprovado caso fortuito em força maior contado. Inciso 1. Da posse. 2. Da publicação oficial do ato, no caso de reversão, reintegração e aproveitamento do servidor em disponibilidade. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será de 2 dias em caso de urgência por necessidade do serviço, a critério da administração. Terceiro, a promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Quarto, será exonerado o servidor empossado em cargo de provimento efetivo que não entrar em exercício nos prazos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Quinto, será exonerado o servidor empossado em cargo de provimento em comissão que não entrar em exercício no primeiro dia útil imediato à data da posse. Sexto, a autoridade do órgão ou entidade onde for lotado o servidor, compete dar exercício. Sétimo, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou ausente por qualquer outro motivo legal, os prazos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo serão contados a partir do término da licença ou da ausência. Artigo 30. Todas as alterações pertinentes ao exercício do cargo serão obrigatoriamente registradas no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os documentos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 31. É vedado o exercício simultâneo de cargo em comissão e cargo de provimento efetivo. Artigo 32. Os efeitos financeiros da nomeação terão vigência a partir do inciso do efetivo exercício. Subseção 2. Do estágio probatório. Artigo 33. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 0 a 3 anos, durante o qual serão avaliadas sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observados os critérios previstos no artigo seguinte. Parágrafo 1º. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, a ser procedida nos termos estabelecidos nesta subseção, por comissão instituída, na forma do artigo 35, para essa finalidade. Segundo, órgão competente de cada poder e das entidades da administração indireta dará prévio conhecimento aos servidores dos critérios, normas e padrões a serem utilizados para a avaliação especial de desempenho de que trata esta subseção. Artigo 34. A avaliação especial de desempenho será desdobrada em avaliações parciais a serem realizadas a cada 10 meses durante o período de estágio probatório, mediante a observância dos seguintes fatores. Inciso 1. Produtividade, capacidade de produzir resultados na quantidade e qualidade necessárias às atribuições do respectivo cargo. 2. Eficiência, exatidão, apresentação, ordem e esmero nas atividades, bem como habilidade e capacidade de desenvolvimento normal das atribuições de seu cargo. 3.
iniciativa, ação independente na execução de suas atividades e apresentação de sugestões objetivando a melhoria do serviço. 4. Assiduidade, maneira como cumpre o expediente, exercendo o respectivo cargo sem faltas injustificadas. 5. Pontualidade, maneira como observa os horários de trabalho, evitando atrasos injustificados. 6. Administração do tempo, capacidade de execução das respectivas atribuições com qualidade, ordem e esmero, na quantidade suficiente às necessidades de prazo do serviço. 7. Relacionamento, habilidade para interagir com os usuários do serviço, ou órgãos externos, demonstrando tato, respeito, compreensão, buscando a convivência harmoniosa, evitando atritos e influenciando positivamente para a obtenção de bons resultados. 8. Interação com a equipe, espírito de cooperação, colaboração na execução de trabalhos, atitude aberta para os trabalhos em equipe, contribuindo para o alcance de resultados, bem como prontidão para colaborar com o grupo. 9. Interesse, ação no sentido de desenvolver e progredir profissionalmente, buscando meios para adquirir novos conhecimentos dentro de seu campo de atuação, bem como sendo respectivo às críticas construtivas, orientações e ações. 10. Disciplina e idoneidade, atendimento às normas legais, regulamentares e sociais e aos procedimentos da unidade de serviço de sua lotação. Artigo 35. A avaliação especial de desempenho será realizada por uma comissão especial, composta por 03 servidores, todos efetivos estáveis e de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de composição da comissão especial conforme determina o caput, poderá integrá-la servidor estável designado pelo prefeito ou presidente da Câmara. Segundo, não poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau do servidor em estágio probatório. Terceiro, havendo previsão de uma comissão de desenvolvimento funcional na lei que instituir o sistema de carreiras, poderá ficar a cargo desta avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório. Artigo 36. Os conceitos de avaliação parcial de desempenho serão atribuídos com base na aferição dos critérios previstos nesta lei, assim como em regulamentos próprios. Parágrafo 1º. O resultado da avaliação será fixado no mural da Prefeitura ou da Câmara Municipal, quando for o caso de forma resumida, com menção apenas ao cargo, número de matrícula e lotação do servidor, no prazo de 20 dias, a contar do término da avaliação parcial correspondente. Segundo, o servidor poderá requerer à respectiva comissão reconsideração do resultado da avaliação, no prazo de 10 dias, a contar da publicação do ato, conforme disposto no parágrafo anterior, com igual prazo para decisão. Terceiro, contra a decisão sobre o pedido de reconsideração caberá recurso ao prefeito ou ao presidente da Câmara, quando for o caso, no prazo de 10 dias, na hipótese de confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor. Artigo 37. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenham por objetivo a avaliação de seu desempenho. Parágrafo único. Todo o procedimento de avaliação de servidor em estágio probatório será arquivado em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor, a qualquer tempo. Artigo 38. Observados os fatores estabelecidos no artigo 34, a comissão adotará os seguintes conceitos de avaliação. Inciso 1. Excelente. 2. Bom. 3. Regular. 4. Insatisfatório. Artigo 39. Será exonerado o servidor em estágio probatório que receber. Inciso 1. Um conceito de desempenho insatisfatório, ou 2. Dois conceitos de desempenho regular. Parágrafo 1º. Fim da terceira avaliação parcial de desempenho, a comissão emitirá no prazo de 30 dias, parecer conclusivo, sugerindo a aquisição de estabilidade do servidor avaliado ou a sua exoneração, considerando e indicando, exclusivamente, os critérios de normas estabelecidas nesta subseção. Segundo, se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento, em 05 dias úteis, a partir da emissão do parecer conclusivo,
para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias úteis, a contar da ciência, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Terceiro, a comissão encaminhará o parecer conclusivo e as avaliações parciais, bem como a defesa, quando houver, ao prefeito e ao presidente da Câmara, quando for o caso, que decidirá sobre a aquisição da estabilidade ou a exoneração do servidor avaliado. Quarto, se a autoridade de que trata o parágrafo anterior considerar cabível a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso contrário, ratificará o ato de nomeação. Art. 40. Comprovada administrativamente a incapacidade ou inadequação para o serviço público, será o servidor em estágio probatório exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, na forma do artigo 53. Inciso 1. Parágrafo único. O ato de exoneração do servidor municipal em estágio probatório será fixado no mural da Prefeitura ou da Câmara Municipal, quando for o caso, e publicado no Diário Oficial do Município, de forma resumida, com menção apenas ao cargo, número de matrícula e lotação do servidor. Artigo 41. A avaliação especial de desempenho será objeto de regulamentação própria, podendo ser diferenciada de acordo com as características do cargo e do órgão da respectiva lotação. Artigo 42. O servidor em estágio probatório será submetido ao regime disciplinar previsto nesta lei. Parágrafo 1º. Suspender-se-á o estágio probatório no período em que o servidor encontrar-se em licença previsto no artigo 151, observado o disposto no seu parágrafo 7º e na situação prevista no artigo 183. Segundo, as ausências legais referidas no parágrafo anterior, de até 30 dias, não suspendem o estágio probatório. Terceiro, retornando o servidor ao exercício do cargo, será retomada a contagem do período restante do estágio probatório. Artigo 43. O servidor em estágio probatório deverá permanecer vinculado ao órgão ou entidade de lotação no exercício de seu cargo, observando-se o seguinte. Inciso 1. Não poderá ser nomeado para o exercício de cargo em comissão ou ser cedido. 2. Não poderá ser mantido em qualquer situação que prejudique sua avaliação, salvo nos casos previstos nesta lei. Subseção 3. Da estabilidade. Artigo 44. São estáveis, após 0,3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, desde que aprovados em estágio probatório. Parágrafo único. A aquisição da estabilidade de que trata o caput está condicionada à obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, conforme disposto na subseção anterior. Artigo 45. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de: Inciso 1. Sentença judicial transitada em julgado. 2. Processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma do disposto em lei complementar, assegurada ampla defesa. 4. Quando houver necessidade de redução de pessoal, em cumprimento ao limite de despesa estabelecido na Constituição Federal e em lei complementar federal. Parágrafo único. O servidor que perder o cargo na forma do inciso 4º deste artigo fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Seção 4. Da promoção. Artigo 46. Promoção é a elevação do servidor efetivo à classe imediatamente superior, dentro da mesma carreira, desde que comprovada, mediante avaliação prévia, sua capacidade para o exercício das atribuições da classe correspondente. Parágrafo 1º. As regras concernentes ao procedimento de promoção do servidor serão estabelecidas pela lei que instituir o sistema de carreiras. Segundo, a promoção não interrompe nem suspende o tempo de exercício, que continua a ser contado no novo posicionamento na carreira. Terceiro, o servidor promovido reiniciará a contagem de tempo na classe superior para efeito de nova promoção. Seção 5. Da readaptação. Artigo 47. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia realizada por junta médica oficial do município. Parágrafo 1º.
se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins ao do anteriormente ocupado, respeitada a habilitação exigida. Terceiro, inexistindo cargo vago, o servidor será colocado em disponibilidade, observados os artigos 54 e 57, devendo ser aproveitado tão logo haja vacância de cargo compatível com a sua capacidade. Quarto, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. Seção 6. Da reversão. Artigo 48. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial do município, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas e de igual remuneração. Segundo, o tempo em que o servidor revertido estiver em efetivo exercício, contribuindo para o Instituto de Previdência e Assistência do município, será considerado para a concessão de sua aposentadoria. Artigo 49. Se o servidor não entrar em exercício no prazo previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2, sua ausência será considerada falta injustificada, salvo em caso de doença comprovada por meio de perícia realizada por junta médica oficial do município. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar na forma desta lei. Artigo 50. Não haverá reversão quando o aposentado já tiver completado 70 anos de idade. Seção 7. Da reintegração. Artigo 51. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda, posto em disponibilidade com remuneração proporcional, até a ocorrência de vaga. Segundo, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 54. Terceiro, a decisão administrativa que determinar a reintegração dependerá de processo administrativo no qual a Procuradoria-Geral do município tem emitido parecer opinando pela nulidade da demissão. Quarto, o servidor reintegrado será submetido à perícia médica oficial e aposentado se julgado incapaz. Artigo 52. Se o servidor não entrar em exercício no prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, sua ausência será considerada falta injustificada, salvo em caso de doença comprovada por meio de perícia realizada por junta médica oficial do município. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo também configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar, na forma desta lei. Seção 8. Da recondução. Artigo 53. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: Inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. 2. Desistência de exercer outro cargo ou função, até findar o prazo do estágio probatório do novo cargo assumido. 3. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro de atribuições e vencimento compatíveis, ou posto em disponibilidade, observado o disposto no artigo 54 e seguintes. Parágrafo 2º. O servidor reconduzido também será posto em disponibilidade na hipótese de o cargo de origem houver sido extinto. Seção 9. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 54. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 1º. O tempo de serviço público federal, estadual, distrital e municipal será contado para efeito do cálculo da remuneração do servidor em disponibilidade. Segundo, o cálculo da remuneração a que se refere o parágrafo anterior,
far-se-á na razão de 35 avós por ano de serviço, se homem, e de 30 avós, se mulher. Terceiro, a proporcionalidade de que trata o parágrafo anterior será reduzida em 5 anos para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério. Quarto, a remuneração do servidor em disponibilidade será composta pelo somatório do vencimento base proporcional e anuênios, e não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente no país. Artigo 55. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em caso de vacância de cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 56. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá dos seguintes requisitos. Inciso 1. Prévia comprovação de sua capacidade física e mental mediante perícia por junta médica oficial do município. 2. Possuir a qualificação exigida para o provimento do cargo. 3. Não houver completado 70 anos de idade. 4. Não ser ocupante de cargo inacumulável comprovado mediante certidão expedida pelo órgão competente. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2. Segundo, verificada a redução de sua capacidade física ou mental que inviabilize o exercício das atribuições antes desempenhadas, observar-se-á o disposto no artigo 47. Terceiro, constatada a capacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade no serviço público, o servidor em disponibilidade será aposentado. Quarto, no aproveitamento, a preferência recairá no servidor com maior tempo de disponibilidade, em caso de empate, no que contar com maior tempo de serviço público municipal. Artigo 57. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2 e sua ausência será considerada falta injustificada, salvo em caso de doença comprovada em perícia conjunta médica oficial do município. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo também configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar, na forma desta lei. Capítulo 2. Da movimentação do servidor. Seção 1. Da remoção. Artigo 58. Remoção é o ato pelo qual o servidor passa a ter exercício em outra unidade do mesmo órgão ou em outro órgão da administração municipal, no âmbito do mesmo quadro de pessoal. Parágrafo 1º. Dar-se-á a remoção. Inciso 1. De ofício, para atender às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização da estrutura interna da administração municipal. 2. A pedido, a critério da administração. Parágrafo 2º. A remoção por permuta será precedida de requerimento de ambos os interessados com a anuência da administração. Terceiro, a remoção de que trata este artigo será concedida pelo prazo de 0 a 1 ano, prorrogável, uma vez, por igual período, quando se tratar de remoção para outro órgão municipal. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 59. Redistribuição é o deslocamento do servidor efetivo, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade da administração municipal, no âmbito do mesmo poder, observado sempre o interesse da administração. Parágrafo 1º. A redistribuição dá-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade da administração pública municipal. Segundo, nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderam ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma prevista nos artigos 54 a 57. Terceiro, a redistribuição possui os seguintes pressupostos. Inciso 1. Interesse da administração pública municipal. 2. Equivalência de remuneração. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. 5. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Seção 3.
da seção. Artigo 60. O servidor estável poderá ser cedido, pelo prazo de até 0,4 anos, para ter exercício em outro órgão municipal, no âmbito do quadro de pessoal diverso ou para órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outro município, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão. 2. Em casos previstos em leis específicas. 3. Em razão de cumprimento de convênio ou acordo. Parágrafo 1º. A sessão será formalizada em termo específico firmado pelo prefeito, presidente da Câmara, ou diretor de autarquia ou fundação e pela autoridade competente do órgão ou entidade requisitante. Segundo, o ônus da remuneração e os encargos serão do órgão ou entidade requisitante, salvo nos casos previstos em lei, convênio ou acordo expressos. Artigo 61. Fica vedada a sessão do servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. Artigo 62. Caso o servidor não retorne ao órgão de origem ao término do prazo previsto no artigo 60, sua ausência será considerada falta injustificada, salvo em caso de doença comprovada por meio de perícia realizada por junta médica oficial do município. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo também configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar, na forma desta lei. Capítulo 3. Da substituição. Artigo 63. A substituição dar-se-á em caráter temporário nos casos de impedimento legal ou ausência do titular do cargo em comissão. Parágrafo 1º. A substituição será automática na forma prevista no regulamento de cada órgão ou entidade, ou dependerá de prévia designação de autoridade competente. Segundo, a substituição será remunerada quando o período for igual ou superior a 30 dias, inclusive na ocorrência de férias regulamentares do substituído. Terceiro, em caso de substituição remunerada, o servidor poderá optar pela remuneração do cargo que vinha exercendo ou a do cargo para o qual foi designado em substituição. Quarto, em nenhuma hipótese, a substituição incidirá ao servidor substituto direito à incorporação, em seus vencimentos ou proventos, das vantagens relativas ao cargo para o qual foi designado. Capítulo 4. Da acumulação. Artigo 64. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários e, quanto à remuneração, observar, se há o limite previsto no artigo 88, parágrafo 2º. Artigo 65. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos constitucionalmente acumuláveis, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria no serviço público, nos termos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos constitucionalmente acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Segundo, aplica-se o limite fixado no artigo 88, parágrafo 2º, à soma total dos proventos de natividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos e empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social. Terceiro, aplica-se também o limite fixado no artigo 88, parágrafo 2º ao montante resultante da adição de proventos de natividade com a remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Artigo 66. O servidor que acumular licitamente 2 cargos de carreira ou isolados, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, podendo optar pela soma da remuneração destes. Artigo 67. Verificado em processo disciplinar especial que a acumulação ilícita se deu de boa-fé, o servidor optará por um dos cargos ou funções,
não ficando obrigado a restituir o que houver percebido durante o período da acumulação vedada, desde que esteja em exercício em ambos os cargos. Parágrafo único. Provada a má-fé. Inciso 1. Perderá ambos os cargos, se a acumulação ilícita se verificar no âmbito do município de São Luís. 2. Será demitido do cargo efetivo, destituído do cargo em comissão ou terá cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade no âmbito municipal, comunicando-se o fato a outra entidade governamental na qual o servidor detenha outro cargo, emprego ou função pública. 3. Restituirá o que houver percebido indevidamente. Artigo 68. As autoridades e os chefes de serviço que tiverem conhecimento de que qualquer de seus subordinados acumule, indevidamente, cargos, empregos ou funções, comunicarão o fato ao órgão de pessoal, para os fins indicados no artigo anterior, sob pena de corresponsabilidade. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 69. A vacância do cargo público decorrerá de: Inciso 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção. 4. Readaptação. 5. Aposentadoria. 6. Investidura em outro cargo, emprego ou funções públicas inacumuláveis. 7. Falecimento. 8. Destituição. Artigo 70. A vacância ocorrerá na data: Inciso 1. Do falecimento do ocupante do cargo. 2. Imediata aquela em que o servidor completar 70 anos de idade. 3. Da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da lei que determinar esta última medida, se o cargo já estiver sido criado. 4. Da publicação do ato que aposentar, exonerar, demitir, destituir, readaptar ou conceder promoção. 5. Da investidura em outro cargo, emprego ou funções públicas inacumuláveis. Artigo 71. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, conforme disposto no artigo 40. 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1. 3. Quando o servidor não for aprovado na avaliação periódica de desempenho prevista no artigo 45, inciso 3. 4. Quando houver necessidade de redução de pessoal, em cumprimento ao limite de despesa estabelecido em lei complementar federal. 5. Quando o servidor não estável estiver ocupando o cargo no qual outro servidor deva ser reintegrado. Artigo 72. A exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão dar-se-á: Inciso 1. A critério da autoridade competente. 2. A pedido do próprio servidor. Artigo 73. Somente se concederá exoneração a servidor que esteja quite, em sua situação funcional, com a Fazenda Pública Municipal. Capítulo 6. Do tempo de serviço. Artigo 74. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço prestado na administração pública do município de São Luís. Parágrafo único. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias ou 366 dias em caso de ser o ano bissexto. Artigo 75. São consideradas como de efetivo exercício as anuências em virtude de: Inciso 1. Férias. 2. Faltas abonadas a critério do chefe do órgão ou da entidade de lotação do servidor, no máximo de 0,3 por mês, desde que não seja ultrapassado o limite de 12 por ano. 3. Faltas por motivo de caso fortuito ou força maior, canceladas mediante requerimento dirigido ao chefe do órgão da entidade de lotação, encaminhado pelo chefe imediato. 4. Cessão do servidor para órgãos ou entidades fora âmbito municipal, exceto para efeito de promoção por merecimento ou avaliação de desempenho. 5. Período de suspensão, quando o servidor for inocentado em processo de revisão. 6. Concessões, previstas no artigo 184. 7. Licença. Alínea A. Para tratamento de saúde, até o limite de 24 meses.
B. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. C. Em razão da gestação, adoção ou paternidade. D. Prêmio à assiduidade. E. Para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento ou avaliação de desempenho. F. Para capacitação profissional do servidor. G. Por motivo de doença em pessoa da família, observado o disposto no artigo 178, parágrafo 1º. H. Para concorrer a cargo eletivo, observado o disposto no artigo 179, parágrafo 3º. I. Para o serviço militar obrigatório. Inciso 8. Prisão do servidor quando absolvido por decisão transitada em julgado ou quando dela não resultar processo. 9. Afastamento preventivo do servidor. 10. Exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, exceto para promoção por merecimento ou avaliação de desempenho. Artigo 76. Contar-se-á. Inciso 1. Apenas para efeito de disponibilidade. Alínea A. O tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou prestado em outro município. B. O tempo de serviço correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, eletivo, distrital ou municipal anterior ao ingresso no serviço público municipal. C. O tempo em que o servidor esteve em disponibilidade. Inciso 2. Apenas para efeito de aposentadoria. Alínea A. O tempo de contribuição correspondente às situações previstas nas alíneas do inciso anterior. B. O tempo de contribuição em atividade privada vinculada à Previdência Social devidamente incorporado em seu assentamento funcional. Artigo 77. É vedada para qualquer fim a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 78. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Título 3. Dos direitos e das vantagens. Capítulo 1. Da jornada de trabalho. Artigo 79. A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 0,6 horas e 0,8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica. Inciso 1. A jornada de trabalho diferenciado estabelecida em lei federal regulamentadora da profissão que o servidor exerce. 2. A jornada de trabalho fixada em regime de escalonamento de trabalho, quando necessária para assegurar o funcionamento dos serviços públicos ininterruptos, respeitado o limite semanal. 3. Ao servidor em exercício de cargo de comissão, submetido a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. 4. Aos profissionais do magistério. Parágrafo 2º. Poderá ser de até 0,6 horas diárias consecutivas a jornada de trabalho realizada por turnos ininterruptos de revezamento. 3º. O tempo gasto com o deslocamento do servidor até o local de trabalho e para o retorno à sua residência, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. 4º. O tempo dispendido pelo servidor, na situação prevista no parágrafo anterior, será computado em sua jornada de trabalho quando, tratando-se de local de difícil acesso e não servido por transporte público, a administração pública forneça a condição ao servidor. Artigo 80. A mera insuficiência do transporte público, entendida como a prestação irregular do serviço, não enseja o pagamento das horas em trânsito a que se refere o 4º do artigo anterior. Artigo 81. A jornada de trabalho a que se submete o servidor poderá ser excedida, não ultrapassando o limite de 2 horas diárias, quando assim requisitado motivadamente pelo chefe imediato. Parágrafo 1º. Deverá ser observado o limite máximo de 10 horas de trabalho diárias ao servidor que esteja em período extraordinário. Segundo, excepcionalmente desde que ocorra necessidade imperiosa,
poderá o período extraordinário exceder o limite máximo previsto no parágrafo anterior, quando o servidor for convocado para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à administração pública municipal. Terceiro, no caso previsto no parágrafo anterior, o servidor não poderá trabalhar por período superior a 12 horas diárias e, recusando-se a cumpri-las sem justificativa, será responsabilizado e punido na forma estabelecida nesta lei. Quarto, o período extraordinário será remunerado na forma estabelecida no artigo 137. Artigo 82. Poderá ser adotado o sistema de compensação de horários, desde que atendida a conveniência da administração e a necessidade do serviço. Parágrafo 1º. Para os fins no disposto no caput deste artigo, observar-se-á que: inciso 1. Não poderá ser ultrapassado o limite de 10 horas diárias e 40 horas semanais. 2. Poderá ser efetuado em qualquer dia, no período máximo de 1 ano, sob pena de decadência do direito. Parágrafo 2º. Havendo compensação de horários com a utilização das horas trabalhadas em excesso em um dia pela correspondente em diminuição em outro, será observado o disposto no parágrafo único, inciso do artigo 137. Parágrafo 3º. As horas de trabalho em excesso, prestadas aos domingos e feriados, são contadas em dobro, para os fins da compensação de horários efetuada na forma do parágrafo anterior. Artigo 83. O servidor terá direito a repouso remunerado, aos sábados e domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso. Parágrafo 1º. Os órgãos que prestam serviços que exijam trabalho aos sábados e domingos deverão estabelecer escala de revezamento entre os servidores e, quanto ao repouso remunerado, obedecer à legislação específica. Segundo, a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Terceiro, perderá a remuneração do repouso de que trata este artigo o servidor que, durante a semana, não comparecer ao serviço sem motivo justificado, observado, ainda, o disposto no artigo 93, inciso 1. Quarto, as horas de trabalho prestadas aos sábados, domingos e feriados que não forem compensadas devem ser pagas em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Artigo 84. Aos servidores públicos municipais ficam assegurados os seguintes intervalos durante a jornada de trabalho. Inciso 1. De no mínimo 1 hora, e no máximo de 2 horas, quando for submetido a trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas diárias. 2. De 15 minutos, quando for submetido a trabalho contínuo que ultrapasse 4 horas e não exceda 6 horas diárias. Parágrafo 1º. Os servidores que exerçam cargos cujas atribuições exijam trabalho contínuo em digitação, datilografia, escrituração ou cálculo, terão direito a 10 minutos de descanso a cada 90 minutos de trabalho consecutivo nesta situação, que não serão descontados da duração normal de trabalho. Parágrafo 2º. Serão descontados da duração normal do trabalho os intervalos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo. Artigo 85. O horário do expediente nos órgãos e o controle da frequência do servidor serão estabelecidos em regulamento expedido pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Compete ao chefe imediato do servidor o controle e a fiscalização de sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional. Segundo, a falta de registro de frequência ou a prática de ações que visem a sua bula implicará na adoção obrigatória das providências necessárias à aplicação de pena disciplinar. Capítulo 2. Do vencimento e da remuneração. Artigo 86. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. O vencimento do cargo público e as vantagens permanentes são irredutíveis, ressalvado o disposto na Constituição Federal. Artigo 87. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 88. A remuneração, composta pelo vencimento do cargo e pelas vantagens pecuniárias, permanentes e temporárias, somente poderá ser fixada e alterada por lei. Parágrafo 1º. Nenhum servidor receberá a título de remuneração importância inferior ao salário mínimo. Segundo, nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração,
importância superior ao subsídio mensal do prefeito municipal. Terceiro, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais será feita sempre na mesma data, no mês de maio, e sem distinção de índices. Artigo 89. O servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 90. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remunerativas para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal. Artigo 91. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos públicos. Artigo 92. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Artigo 93. O servidor perderá. Inciso 1. A remuneração do dia em que faltar ao serviço, salvo nos casos previstos nesta lei. 2. Metade da remuneração, na hipótese de conversão da suspensão em multa, de acordo com o disposto no artigo 225, parágrafo 2º. 3. A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 15 minutos, exceto nos casos de compensação de horários ou quando devidamente autorizados ou justificados pela autoridade competente. 4. Um terço da remuneração, quando afastado por motivo de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, enquanto perdurar a prisão, com direito à restituição, se absolvido por sentença definitiva ou quando da prisão não resultar processo. 5. A remuneração durante o afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda do cargo. Artigo 94. O servidor, detentor de cargo eletivo, nomeado para cargo em comissão no Serviço Público Municipal, deverá optar. Inciso 1. Pela remuneração de seu cargo eletivo, 2. Pela remuneração do cargo em comissão. Parágrafo único. O servidor que optar pela remuneração do cargo efetivo fará jus a 30% da remuneração do cargo em comissão para o qual foi nomeado. Artigo 95. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou sobre os proventos do servidor. Parágrafo único. Mediante autorização prévia e formal do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, por meio de celebração de convênio, a critério da administração, na forma definida em regulamento, até o limite de 30% da remuneração ou dos proventos. Artigo 96. As reposições e indenizações ao erário poderá ser descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10% da remuneração ou dos proventos, em valores atualizados, informado o servidor sobre o procedimento, que deverá autorizá-lo por escrito. Parágrafo único. Quando constatado o pagamento indevido ao servidor por erro no processamento da folha, a reposição ao erário será feita em uma única parcela, no mês subsequente. Artigo 97. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto no caput deste artigo implicará sua inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial. Artigo 98. O recebimento de quantias indevidas incidirá processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 99. A remuneração e os proventos do servidor público não serão objeto arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Capítulo 3. Das vantagens. Artigo 100. Além do vencimento do cargo, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Adicionais e gratificações. 2. Salário família. 3. Gratificação natalina. 4. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Parágrafo único. Além das vantagens previstas neste artigo, conceder-se-á adicional de férias ao servidor, nos termos do artigo 193.
Artigo 101. As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor público incidirão unicamente sobre o vencimento do cargo efetivo, não sendo computadas nem acumuladas para fins de concessão de vantagens posteriores. Artigo 102. É vedada a percepção simultânea de mais de uma vantagem com idêntico título ou fundamento. Artigo 103. As vantagens de que trata a seção subsequente serão regulamentadas por decreto, quando for o caso, no prazo estabelecido no artigo 313 desta lei. Seção 1. Dos adicionais e das gratificações. Artigo 104. Além do vencimento, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais e gratificações. Inciso 1. Adicional por tempo de serviço. 2. Adicional noturno. 3. Adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. 4. Adicional de urgência e emergência. 5. Adicional pelo desempenho em grupo de trabalho técnico ou científico. 6. Adicional saúde. 7. Adicional de função tributária. 8. Adicional de informática. 9. Gratificação de desempenho. 10. Gratificação de produtividade. 11. Gratificação de compensação orgânica. 12. Gratificação de representação. 13. Gratificação de risco de vida. Parágrafo único. As vantagens previstas neste artigo incidem, tão somente, sobre o vencimento de cada cargo efetivo correspondente. Subseção 1. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 105. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de efetivo exercício no serviço público municipal, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo de todos os servidores. Parágrafo 1º. A concessão do adicional de que trata este artigo é automática e independente de requerimento do servidor. Segundo, o servidor fará jus ao adicional a partir do mês subsequente em que completar o anuênio. Terceiro, o adicional por tempo de serviço incorpora-se aos vencimentos do servidor a cada anuênio, observado o limite máximo de 35%. Quarto, o servidor que acumular licitamente 2 cargos perceberá o adicional de que trata este artigo em relação a cada cargo. Artigo 106. Serão consideradas como tempo de serviço, para a concessão do adicional previsto no artigo anterior, as ausências computadas como de efetivo exercício, conforme estabelecido no artigo 75 desta lei. Obrigado por assistir nossos vídeos. Assista às outras partes para completar seus estudos. Até a posse!